E a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Estamos com visitantes hoje na nossa congregação. Estamos com o filho do nosso irmão Alan, do nosso diácono Alan, que é o Alan filho, né? Mais alto que o pai. Como é que pode um negócio desse? Quando está lá atrás, parece uma montanha. Se Alan já é uma montanha, o homem parece uma montanha dobrada. Juntamente com a sua esposa, com suas filhas. Amém. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Também estou com meu amigo e irmão Rogério. Aqui conosco, com a sua filha Keilane. Está a caminho a irmã Rosângela, com o filhinho Cauã, que será consagrado hoje. Ele deve estar, do jeito que eu conheço, meu amigo, ele deve estar ansioso ali, porque não chegaram ainda, mas fica tranquilo, até terminar o culto hoje ele pode chegar. Até na oração final a gente consagra, não tem problema nenhum, não. Deixa ele vir tranquilo aí. E vamos continuar cultuando ao Senhor Jesus. É um prazer mais enorme estarmos juntos mais uma vez. Não é no domingo, mas é numa sexta-feira. Não tem dia, não tem hora, basta o povo de Deus estar reunido. Ali está o povo, ali está a igreja de Cristo para adorar ao Senhor numa santa convocação. Amém? Eu estou feliz em ver meu irmão Samuel aqui. Só um tempinho aí sem aparecer. Também a família toda naquele isolamento, naquela quarentena, na recuperação da nossa irmã Ivete, né? Agora já começa a sair da coca Samuel, já sai a irmã Ivete também, vem para cá todo mundo, graças a Deus. Enfim, sem mais delongas, eu peço que os irmãos abram suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 9, do versículo 14 até o 17. Amém? Pedi até a ajuda da nossa fotógrafa, a nossa irmã Suzana, para na hora da consagração do pequeno Cauã, a senhora dar aqueles relances maravilhosos de foto. Tá certo? Vai na frente. Letícia, passa ali. Leva a Keilane. Leva o pequeno Samuelzinho. Amém. Pequeno Samuelzinho. Amém. Deus é fiel. 9 quanto, pastor? 9, versículo 14 ao 17. Amém? Todos acharam? Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 9, do versículo 14 até o versículo 17. Quem achou, diga amém. Amém. Sentado como você está, acompanhe a leitura do texto sagrado que diz o seguinte: Então vieram ter com ele os discípulos de João, dizendo: Por que nós e os fariseus jejuamos com frequência, mas os teus discípulos não jejuam? E disse-lhe Jesus: Podem os amigos do noivo, ou os amigos dos aposentos do noivo, estar de luto enquanto o noivo está com eles? Mas dias virão em que lhes será tirado o noivo, e então hão de jejuar. Nenhum homem põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo rompe a roupa e faz-se a rotura pior. Nenhum homem coloca vinho novo em odres velhos, do contrário os odres se rompem, o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas coloca-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Amém? A nossa oração é que o Espírito Santo fale ao teu coração, ao nosso coração esta noite. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Conviver com publicanos e pecadores por várias ocasiões, enquanto que os discípulos de João e os fariseus jejuavam e observavam a lei, mesmo que seja uma ordenança, na qual não está prescrita na lei de Deus, a não ser em eventos específicos e em festas cerimoniais específicas, e ainda praticar alguma certa medida de austeridade, mais cedo ou mais tarde, faria com que um momento como esse que nós lemos chegasse diante de Jesus, conforme registra Mateus. Sem mais delongas, vamos direto ao texto. Jesus está, conforme nós falamos na semana passada, Jesus está num banquete. E neste banquete, dado por Mateus, logo depois que se converte, saindo da coletoria, ele dá um banquete de despedida
da sua vida pregressa e junta todos os seus amigos para anunciar que ele era uma nova criatura em Cristo Jesus. E neste banquete estavam publicanos e pecadores, só gente que não era considerada de alta estirpe no meio do povo judeu, no meio dos fariseus, pessoas que eram escanteadas e excluídas da sociedade. E no meio dessas pessoas estava Jesus, junto com os discípulos. E aí chegam diante de Jesus os discípulos de João Batista, que tivera preso e depois tinha sido decapitado, mesmo depois de morto. Mesmo depois de preso, o grupo que seguia João Batista se manteve unido e seguindo as prescrições do próprio João Batista, mesmo que João não tenha pedido, porque João, quando anuncia Jesus, quando Jesus chega diante dele para ser batizado, João deixa bem claro que ele estava diante de alguém que era maior do que ele. Amém? Amém. E aí os discípulos querem saber por que é que cargas d'água, enquanto eles e os fariseus jejuavam todos os dias com frequência, não todos os dias, mas com frequência, os discípulos de Jesus não jejuavam, só faziam comer. Até hoje Jesus sabe o que é comer, né? Jejuar que é bom. Graça. Mas se esses homens que questionaram Jesus fossem estudiosos, criteriosos da Bíblia, das Escrituras, eles não teriam feito essa pergunta a Jesus. Porque, com certeza, eles teriam conhecido dois pontos importantes. O primeiro, que o único jejum que poderia derivar-se da lei de Deus era aquele vinculado ao dia da expiação, que está lá em Levítico 23, 27. É o único momento que a lei prescreve o jejum. É no dia da expiação, no dia do sacrifício, do pecado, onde você coloca o seu sacrifício, o sacerdote expia a culpa do animal, e aí você jejua naquele dia. Não era com frequência. Então, o que é que acontece? Os fariseus e os estudiosos da lei, eles, como nós já tínhamos falado, eles estão colocando adendos na lei de Deus, e colocando prescrições que não estavam na lei, mas para exigir um nível de piedade ou de santidade que nem eles mesmos conseguiam conduzir. E aí os discípulos de João Batista também entraram nessa vibe, entraram nessa de jejuar todos os dias. E aí foram questionar Jesus, por que a gente jejua e eles não jejuam, né? Outra coisa, outro ponto importante, que se esses discípulos de João estudassem mais um pouco, eles entenderiam que o que Deus exigia não era um jejum literal do povo, mas amor, tanto na esfera vertical, tanto para com Deus, como na horizontal, para com o próximo. Isso está em Isaías 58, 6, 7 e Zacarias 7, versículo 1 ao 10. E havia um motivo pelo qual os discípulos de Jesus não jejuavam. Esse tipo de jejum para eles era impróprio. E aí no versículo 15 nós vemos Jesus respondendo com outra pergunta: podem os amigos do noivo estar de luto enquanto o noivo está com eles? Jesus compara sua presença na terra com uma festa de núpcias. Uma festa de núpcias. E nós vamos ver, se nós percorrermos todas as Escrituras, nós veremos que reiteradas vezes as Escrituras comparam a relação entre Deus e seu povo, ou entre Cristo e a igreja, com uma relação, um laço de amor entre o noivo e a noiva. Nós vamos ver isso em Isaías, em Jeremias, em Oséias, em Mateus, em João, em 2 Coríntios, em Efésios, em Apocalipse. Vários são os textos que nós vamos ver as Escrituras comparar a relação entre Deus e seu povo como um laço de amor entre um homem e uma mulher. O versículo 15 fala de amigos do noivo, e o texto no original traz a seguinte tradução: os filhos dos aposentos nupciais, que significam amigos, pessoas íntimas do noivo. Ou seja, os parças do noivo estavam com o noivo. É como se você tivesse o seu amigo de infância e naquele dia aquele seu amigo vai casar. Como é que você vai estar triste?
não vai se alegrar com ele. E outra, os convidados estavam do lado de fora, mas os amigos do noivo estavam do lado de dentro, nos aposentos do noivo. Jesus está dizendo que os seus discípulos não são os convidados de uma festa, são amigos do noivo. E o noivo estava ali. Então, ali não era motivo deles estarem em luto, jejuando, porque o noivo estava com eles. Então, se eu estou no meio deles, não há motivo para jejum, mas um motivo para festa. Amém? Amém. Aí Jesus depois vai dizer, mas dias virão em que lhes tirarão o noivo. Aí sim, eles vão de jejuar. Jesus estava já fazendo a predição antecipada da sua morte na cruz. Mas aqui também podemos entender que o luto em conexão com ela não seria de longa duração. Por quê? Porque ele ressuscitou. Amém. O período em que os discípulos estariam de luto era o período em que aconteceria a sua morte até o período em que ele ressuscitaria. Qual era o período? 3 dias. Porque hoje ele está aqui conosco. Glória a Deus. Amém. Ele está conosco desde o dia que ele nos escolheu. Amém. Amém. Ou seja, não há motivo para se autoflagelar como se isso fosse trazer um sentido de santidade, quando na verdade o motivo é de festa, porque ele está vivo e está no nosso meio e está conosco. Amém. Glória a Deus. Então, mas ele disse, dias virão em que lhes tirarão o noivo e então vão de jejuar. Por meio da ressurreição, o luto se transformou em alegria novamente. E aí estamos vivendo a festa de núpcias como amigos do noivo. Amém. Só que diferentemente dos discípulos que eram amigos do noivo, hoje nós somos a noiva. Porque os discípulos, os amigos do noivo, eles prepararam o casamento para que nós chegássemos que somos a noiva e que estamos sendo adornada até a vinda de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Ou seja, a vida com Cristo não combina com os antigos moldes de jejum instituídos pelo homem. Ou seja, aquilo que os discípulos de João estavam questionando não combinava com a vida com Cristo. Vale lembrar que não é pecado jejuar. Não é pecado, mas é uma questão agora muito pessoal. O jejum deixa de ser uma exigência da lei, e era uma exigência para festas específicas, mas os fariseus, os estudiosos, incrementaram dizendo que todas as vezes, frequentemente, o homem tinha que se jejuar, porque eles acreditavam que pelas obras eles seriam salvos. Mas nós somos salvos pela graça, mediante a fé. E isto não vem de nós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que nós não nos gloriemos nas obras. Ou seja, tudo que nós façamos, todas as nossas atitudes não são suficientemente justas para alcançar graça diante de Deus. A nossa salvação veio por causa de Cristo Jesus. Aleluia. Cristo em nós, Ele é a esperança da glória, e não o contrário. Amém. Ou seja, por Cristo e através de Cristo nós somos salvos. E com Cristo é motivo de festa, todos os dias. Já eu vou chegar no momento em que fica complicado ter festa, mas mesmo assim temos que ter festa. Logo depois, Jesus emenda nos versículos 16 e 17 com 2 alegorias fabulosas, que é a do pano, quando ele diz assim, que não se coloca remendo de pano novo em veste velha. E aí a gente traz o seguinte: se você pegar um remendo de lã que ainda não foi colhido, está novo, e coloca numa roupa gasta, coloca como um remendo de uma roupa gasta, depois que lava essa roupa, que aquele remendo de lã novo encolhe, ele provoca uma ruptura maior na roupa e estraga maior ainda a roupa. Por quê? Porque aquela roupa gasta não é apropriada para aquele remendo de lã nova. Aí ele vai usar um outro exemplo dos odres.
E aí eu aprendi que o odre, ele era feito de pele de cabra ou de ovelha. Após ser removida do animal, ela era curtida. E depois que os pelos eram cortados, a pele era virada de dentro para fora. A abertura do pescoço do animal virava a boca da garrafa. E as demais aberturas nos pés e na cauda eram fechadas com cordas. E aí virava aquela que vários filmes antigos você vai ver de pessoas viajando pelo deserto com aquelas garrafas que são de pele de animal, que são justamente odres. E aí o que aprendi foi que esses odres, quanto mais ficam gastos, eles vão ficando rígidos e duros, então eles não suportam mais vinho novo, só se coloca neles vinhos velhos. Porque se você pegar um vinho novo que está em processo de fermentação, ele precisa de um odre que seja elástico, e só odre novo é elástico para absorver vinho novo. Odre velho, quando se coloca vinho novo num odre velho que já está rígido, é igual uma sacola de muito tempo guardada. Observe que ela vai perdendo a sua característica, ela vai começando a ficar picotada, né? Tem aquela sacola que eu tenho uma sacola lá em casa que guarda o material do time. Essa semana eu fui pegar a sacola, quando eu levantei, ela veio sozinho e a roupa ficou. De muito tempo que ela ficou sob o sol, e aí vai guardando, vai ficando, o sol vai pegando, ela vai perdendo a sua característica. Então, a mesma coisa acontece com o odre, que é uma garrafa feita com pele de animais, com pele de animal. E então, quando você coloca, aí por isso que Jesus diz algo que é familiar para o povo. Não se coloca vinho novo em odres velhos, porque vai romper o odre e você vai perder as duas coisas. Você perde o odre e você perde o vinho novinho em processo de fermentação. Você não fez nada. Você tem que fazer, quando está fazendo vinho novo, fermentando, tem que pegar um odre novo, prontinho, pega um animal, mata, vai fazendo vinho enquanto faz o odre. E aí o odre está curtido, está pronto, ele está elástico, joga o vinho em fermentação nele e ele vai segurando o vinho. O pano novo e o vinho novo é a salvação pela graça. Os odres velhos e a roupa velha é a salvação pelas obras da lei. Quando Jesus diz, não se coloca remendo de pano novo em veste velha, e nem vinho novo em odres velhos, não se coloca a nova aliança misturada com a velha. A graça é graça, a lei é lei. Não se mistura executar a graça fazendo as obras da lei, porque pelas obras da lei ninguém será salvo. A lei, ela teve um propósito que já foi cumprido, ela apontava para o único que poderia cumpri-la, que é Cristo Jesus. Então a lei, ela cumpriu o seu propósito, que é apontar para Cristo. E Cristo traz para nós, neste exemplo aqui para os fariseus e para os discípulos de João Batista, não queira vir a mim executando as obras da lei, porque eu não salvo ninguém pelas obras, eu salvo pela fé, pela minha graça. Jesus está dizendo para os discípulos de João Batista, não adianta vir me servir ou vir questionar, porque meus discípulos não jejuam, porque você está fazendo um questionamento com base numa lei que aponta para mim. Eles já estão com o cumpridor da lei, e eu estou lhes trazendo a graça, que não abole a lei, mas executa, cumpre fielmente a lei e executa a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Ou seja, não adianta servir a Cristo querendo executar os rituais da velha aliança, porque eles não vão te salvar, porque as obras não salvam ninguém, as obras da lei não salvam ninguém, as obras da lei não te levam para o céu, mas as obras
da graça, Amém. que é mediante a fé. Glória a Deus. E aí muitas pessoas confundem esse texto e vai falar, olha, mas Tiago fala que você tem que ter a fé, mas tem que ter as obras. Mas as obras pelas quais Tiago fala não são as obras da lei, mas são as obras concernentes, são decorrentes e consequência de uma vida de graça. São as obras que evidenciam a graça de Deus na vida do homem através da fé. Portanto, quando ele está falando vinho novo em odres velhos, ele não está falando em vida nova, em pano, em roupa, em vida velha. Graça em cima de uma vida velha. Porque a gente sabe que quando a pessoa alcança Cristo, a sua vida muda. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém. Portanto, se já chegasse a graça, não busquei de ver os rudimentos dos quais fosse mais preso. Paulo vai dizer isso lá aos Gálatas. Ou seja, não são, em tradução mais livre para nós, não queiramos servir a Deus criando fardos onde a Bíblia não cria. Não queiramos servir a Deus impondo sobre nós um pecado que não existe. Não sirvamos a Deus colocando sobre nós o jugo que já foi tirado. Há cristãos que estão vivendo hoje como se Jesus ainda não tivesse vindo, e se autoflagela, e se policia, O jejum hoje, ele é uma prática de adoração pessoal, faz parte da vida de oração de um cristão. Quando você tem vontade de jejuar, é uma questão sua com Deus, numa vida de oração, um propósito seu com Deus, mas não existe mais regra de jejum para a igreja. Se a igreja entra num comum acordo assim, vamos marcar um jejum, todo mundo junto por um propósito, aí a igreja combinou. O que é combinado não sai caro. Se combinou e está todo mundo no mesmo propósito, amém. Mas não existe mais prescrição bíblica. Olha, você tem que jejuar todos os dias, não. Mas a Bíblia diz, orai sem cessar. Não se muda a oração. A oração tem que ter todo dia. O jejum é muito seu com Deus. Então não queiramos viver na graça sobre as regras da lei. Não queiramos, porque se nós fôssemos fazer isso de verdade, teríamos que começar a comprar animal para sacrificar. Mas Cristo nos chamou na graça para vivermos em liberdade de espírito, numa vida concernente à vontade de Deus e a fazer o que Deus ensina. Por isso que nós não podemos obrigar ninguém a viver para Cristo, porque viver para Cristo é uma ação de graça para todos aqueles que foram alcançados por esta graça. Amém? Amém. Que aplicações nós podemos tirar do texto de hoje? São 5. Primeiro, estar com Jesus é uma experiência prazerosa. Os discípulos de João foram até Jesus questionar, porque eles e os fariseus jejuavam, se autoflagelavam e todos os dias jejuavam para ser mais santos, e os discípulos de Jesus se banqueteavam na casa de publicanos e de pecadores com o mestre. A resposta de Jesus nos traz uma lição maravilhosa. Estar com Jesus é uma experiência prazerosa, tal como uma exuberante e alegre festa de casamento. Na presença de Jesus se descobre toda a efervescência da vida. Na presença de Jesus nós descobrimos que não existe nada superior, nada que seja melhor, porque com Ele tudo é mais bonito, tudo é mais belo, tudo tem um tom especial, tudo é gostoso, tudo é prazeroso, tudo traz alegria que não se resume a esta vida. Estar com Jesus é viver numa vida de efervescência, de prazer e de alegria perene, sempre e constante. Você já percebeu que muitas pessoas que não conhecem a Cristo perguntam como é que você, passando pelo problema que você passa, enfrentando a luta que você já enfrentou, enfrentando as dificuldades que você já enfrentou, e você consegue exibir uma alegria que incomoda. Porque estar
impossível. Por quê? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia. Amém. Porque nós temos conosco aquele que é maior do que quem está no mundo. Aleluia. Nós temos o general conosco, o Senhor dos exércitos, o Criador de todas as coisas, que me amou e me escolheu quando eu ainda estava no pecado, quando eu estava indo para o inferno, quando eu ainda nem tinha nascido, Ele já tinha me escolhido. Portanto, a primeira lição que nós aprendemos é que estar com Jesus é uma experiência prazerosa, é fora do normal. A sua primeira noite com Jesus, com certeza, foi a melhor noite de todas as noites. E depois dela, todas as noites passaram a ser diferentes. Porque nada, nem ninguém, pode tirar de você essa experiência. Ninguém. E outra, só entende quem tem Cristo. Só entende o valor dessa presença quem está na presença. Só entende o valor do que significa não trocar Cristo por nada quem foi tocado por esse Cristo que nos transformou em nova criatura. Segunda coisa que nós aprendemos: nesta vida, nenhuma alegria dura para sempre. Um dos fatos inevitáveis da vida é que toda alegria chega ao fim. E é por isso que devemos confiar em Jesus, que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia. Somente Deus permanece o mesmo em meio às distintas alternativas e circunstâncias da vida. Qualquer uma das pessoas com quem nos relacionamos pode mudar, mas Ele permanece o mesmo. Até as relações humanas mais amáveis algum dia pode terminar. Mas somente a alegria celestial, ela dura para sempre. Amém. Glória a Deus. É por isso que quando Cristo nos alcançou, nós passamos a entender por que na vida que vivíamos alegres e de repente ficávamos tristes. Tínhamos momentos de muita alegria e momentos de muita tristeza. Depois de Cristo, as coisas continuaram acontecendo, mas a gente entendeu o porquê, né? E entende como é que a gente consegue atravessar as circunstâncias mais difíceis da vida. Porque a alegria que invade a nossa vida com Cristo, ela não é terrena, é uma alegria celestial. Ela supera todos os problemas e todas as dificuldades. Ela supera todas as adversidades da vida. Ela vence a falta de dinheiro, ela vence a falta de comida, ela vence a falta de casa, ela vence os problemas de saúde, ela vence as enfermidades, as dificuldades, as faltas de emprego, ela vence tudo. Por quê? Porque é uma alegria que nós sabemos que está fora do alcance do entendimento humano. Ela não é desta terra, é uma alegria celestial. Só ela permanece. Mas nesta vida, nenhuma alegria dura para sempre. Jesus disse: no mundo tereis aflição. Estendo um ano. Eu venci. Vocês estão comigo. Vocês não estão com quem está derrotado, vocês estão com quem venceu esse mundo. Amém. Fica tranquilo. Você vai ter aflição, você vai ter tribulação. Mas fica tranquilo porque eu venci. Aí as pessoas querem completar o versículo dizendo: e vós também vencereis. Mas não é isso que o texto diz. Eu venci o mundo. Entenda, nós vamos passar dificuldades, nós vamos passar aflições, mas nós estamos com aquele que venceu. E nós iremos para Ele. Amém. E para Ele viver eternamente. Fica tranquilo, porque quem está aí e não está comigo vai continuar passando por aflição e tribulação. Vocês vão passar, mas não é temor. Eu venci. Vocês estão salvos. Amém. Vocês já foram alcançados. A minha graça já está em vocês. Vocês já são meus e
ninguém vai nos arrebatar da minha mão. Aleluia. Não tem dificuldade, não tem tempestade, não tem angústia, não tem problema, não tem enfermidade, não tem qualquer que seja a dificuldade que vai te tirar da minha mão. Fica tranquilo, fica tranquila. Eu venci o mundo. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Terceira lição: estar com Jesus é também um grande desafio. Por que é um desafio? Porque o de ser feliz por ser de Cristo e estar com Cristo, e se manter feliz carregando a cruz de Cristo. Nós somos chamados para sermos felizes por ser de Cristo e por estar com Cristo, mas também temos o desafio de nos mantermos felizes carregando a cruz de Cristo. Aleluia. E carregar a cruz de Cristo significa levar paulada, significa ir na contramão, significa protestar contra este mundo, significa dizer não para as arbitrariedades que o mundo quer impor para nós, significa dizer não ao que o mundo quer impor para a nossa vivência. E isso vai trazer consequências, porque quem quer viver piamente a palavra de Deus padecerá perseguição. Já alertou Paulo: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e mentindo disserem todo mal contra vós, porque é grande o vosso galardão nos céus. Só que isso não traz alegria, isso bate na gente, dá uma baqueada boa. Ao longo da nossa caminhada cristã, nós teremos dificuldades até mesmo dentro da igreja. E sofreremos muitas vezes até injúria. Nos decepcionaremos com pessoas que nós não imaginávamos que nos decepcionaríamos. E isso dá uma baqueada muito forte. Isso derruba. E o desafio é continuar mantendo-se alegre e feliz, mesmo atravessando por esses problemas. Ou seja, servir a Jesus é uma experiência prazerosa. Nenhuma alegria nesta terra é eterna, mas a alegria celestial é. Mas servir a Jesus também é um desafio. Ou quem já me disse, ou qual de vocês pode me dizer se é fácil dar a outra face? Mas nós somos chamados para dar a outra face. E não é dar a outra face chorando cabeça baixa, não. É dar a outra face sorrindo e amando os que nos perseguem, os que nos amaldiçoam, os que são contra nós e os nossos inimigos. Olha que desafio lindo! Pega essa! Glória a Deus. Chupa essa manga! Manga verde! Chupa essa! Sorrindo, ó, vira outra face, sorrindo, amando. Eita miserável, vem! Ô bexiga! A minha vontade é dizer que te odeio, mas eu te amo, miserável. Não, é bênção. Hein? Que é uma bênção. Bênção, né? Mas servir a Cristo é um desafio. Quarta lição: querer viver na nova aliança, tentando cumprir os rituais da antiga, é acreditar erroneamente que a salvação se dá pelas obras da lei e não pela graça. É viver de forma... E viver dessa forma significa anular o sacrifício de Cristo. Portanto, não devemos criar leis onde não há lei. Não devemos impor às pessoas a nossa preferência e dizer que isso é a Bíblia quem diz. Porque o Evangelho não é isso. O Evangelho é viver. O Evangelho ele é puro, ele é simples e ele é fácil de entender. Quem complica são as pessoas, criando dificuldades e um monte de coisa. Não, mas o Evangelho é simples, objetivo e prático. Amém. Mas as pessoas gostam de complicar. Criam regras onde não há regra, criam leis onde não há lei, criam doutrinas onde não existe isso na Bíblia e vendem como se fosse doutrina.
Quinta e última lição: não devemos abolir a lei, mas entender que ela serviu de aio para Cristo. Ela cumpriu sua missão. Ou seja, dessa forma, nós entender isso nos faz compreender a seguinte coisa: que não são os rituais ou quaisquer sacrifícios que façamos que nos dará a salvação. Não é porque eu jejuo muito, não é porque eu oro muito que eu sou salvo, não é porque eu estou na igreja todos os dias que eu sou salvo, não é porque eu faço isso porque eu sou salvo, não é por isso que eu sou salvo, mas simplesmente pela graça de Deus. Amém. Pela qual somos salvos mediante a fé, não sendo isso nada, em nada mérito nosso, mas um presente de Deus. Amém? Amém. Amém. Que Jesus quis demonstrar como conclusão é que a salvação que Ele nos trouxe não estava em sintonia com os jejuns dos quais a nota de alegria se achava completamente excluída, e que isso era especialmente verdadeiro no tocante a seus discípulos, os homens que se mantinham no mais íntimo relacionamento com Ele. O vinho novo do resgate e das riquezas para quantos alcançaram essas bênçãos, mesmo que sejam publicanos e pecadores, deve ser derramado nos novos odres de gratidão, de liberdade e do serviço espontâneo para a glória de Deus. Nós servimos a Cristo não por obrigação. Ele nos salvou pela graça e, portanto, nós andamos de forma grata, livre e de serviço espontâneo e voluntário para a glória de Deus. Ou seja, Antônio tocar esse violão não deve ser sacrifício para ele, deve ser um serviço voluntário de gratidão e de liberdade para adorar a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Suzana louvar a Deus, Marinho, Oh, glória. Alain, Gabriel tocando esse slide, não deve ser obrigação, mas sim uma ação de gratidão, prazer, liberdade e voluntariedade para com Cristo. É mesmo assim. Macrina digitar os slides que Antônio manda, não deve ser uma obrigação, deve ser uma perreira. Deve ser. Só é um perreiro quando ele manda na véspera, mas como ele já aprendeu que não deve mandar na véspera, então ele está mandando certinho, então não é um perreiro, não. Né? Dá uma nota aí, mano. A irmã Sevé cuidar com tanto zelo da casa do Senhor não deve ser uma obrigação, mas um prazer. Quando nós contribuímos com a cesta básica, com os itens para montar a cesta básica, não deve ser uma obrigação. Aí eu vou fazer porque o pastor colocou lá no grupo, e se eu não fizer, o povo vai falar mal de mim. Que se vire o povo. Você não está fazendo por eles não, nem para eles não. É tão bonito saber que todos os meses tem uma irmã que prontamente diz assim: eu coloquei no meu coração de doar algum dos elementos da ceia. Porque faz isso para quê? Para aparecer? Não, faz isso porque é por prazer, por vontade de agradar a Deus e por dar isso como uma oferta de amor ao Senhor. Como também a gente começar a pegar um dia nosso e doar para abençoar uma pessoa. Não fazemos isso porque somos obrigados. Não fazemos isso porque nos pressionam para tal. Nós fazemos isso porque temos prazer em fazer. Porque Cristo coloca em nós esse prazer. Servir a Cristo não deve ser uma obrigação, nem um sacrifício para ninguém, mas sim uma atitude voluntária de amor e gratidão por tudo que Ele fez por nós. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Encerramos aqui a ministração. A nossa querida irmã Rosângela foi preparar o pequeno Cauã. Amém. Para que a gente possa consagrá-lo. Também quero aproveitar, se tiver alguém aqui que ainda não voltou ou aceitou esse caminho maravilhoso que é Cristo e queira vir, nós estamos aqui para
recebê-los de braços abertos. Na verdade, recebê-los como irmão, porque o Pai já o recebeu como filho até. Né? Amém. Glória a Deus. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. Graças a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Amém. Chamar a Suzana, as crianças, e só validar se está todo mundo pronto. Deixa eu encerrar aqui, agradecer quem está nos assistindo aqui. Para encerrar.